Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos que estão sintonizados pelo radinho 1400 AM, nossos queridos amigos internautas, sejam todos bem-vindos hoje aqui no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos o livro A Gênese de Allan Kardec. Quero já antecipadamente agradecer essa audiência amiga e fraterna da Rádio Rio de Janeiro. E aqui nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 18 do livro A Gênese, título Os Tempos São Chegados. É o item 18, que é o item que nós vamos conversar hoje. E aí, fazendo uma recapitulação no item anterior, que estudamos semana passada, falando sobre o progresso, da humanidade. O progresso em que nós vamos imprimindo, não só através da nossa intelectualidade, nós vamos nos intelectualizando, mas também vamos começar a dirigir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa razão para a compreensão de que algo maior nos aguarda. Então, o progresso moral é imprescindível através das mudanças de gerações, é imprescindível que ele se realize. Embora muitas vezes realizando-se em passos bem curtos, mas sempre caminhando através das reencarnações, caminhando para frente. Mas no item 18, nós vamos agora ler o item 18 para ver o que Kardec nos traz aqui. Diz ele assim: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar eco. É assim que se vêem fundar uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras pela iniciativa e sob o impulso de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, e que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, eles se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base
para se desenvolverem, se completarem e se consolidarem, uma predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas, melhor dizendo. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala, à medida que o terreno se tornar mais propício. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre essas questões aqui. Então, ele diz aqui no início: essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reforma úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar eco. É importante iniciarmos a nossa conversa com relação à ajuda incessante do plano espiritual para que homens, de gênio, vamos dizer assim, ao reencarnarem, pela inspiração do alto, tragam para nós ideias reformadoras, principalmente no âmbito moral. Então ele vai falar aqui das instituições que vão aparecendo, vão acontecendo, que essas instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, todas as instituições que focam todo o seu trabalho no bem-estar do ser humano, no bem-estar da civilização. Então isso é importante. Então nós vamos ver várias instituições hoje na Terra protetivas, com relação a não só no âmbito dos animais, mas da vida do homem como um todo, tá? Mas ele diz que também essas instituições, elas precisam ampliar não só a questão do assistencialismo, que é dado como ajuda, como de progresso, enfim, mas também ela precisa ampliar a sua condição moral, porque é importante. Isso aí faz até lembrar lá no livro Céu e Inferno, um companheiro que era um senhor, que depois ele foi evocado na Sociedade de Paris pela sua neta. Ele era um homem honrado, mas ele é um espírito, acho que era Joseph Bré, se não me falha a memória aqui, o nome do espírito. Ele era assim o título: honrado entre os homens, e pela lei de Deus. Pela lei dos homens ele era honrado, ele era um homem que cumpria toda a lei. Mas pela lei divina ele se depara nessa condição de que ele era honrado segundo a lei dos homens, mas deixou a desejar segundo a lei de Deus. Então, às vezes, nós somos levados, por uma disciplina, que todos nós precisamos ter, mas tudo que é levado ao excesso, muitas vezes acaba prejudicando devido ao próprio endurecimento nosso com relação a isso. De querer levar a ferro e fogo essa condição. A lei de Deus é uma lei que ela nos protege, nos ampara, mas nós vamos absorvendo essa lei, de acordo quando nosso espírito já vai adquirindo condições de absorver esses ensinamentos que a lei traz. E muitas vezes isso acontece
não acontece de uma vez, certo? Então ele dizia que ele fez muita gente sofrer, devido a ele ser corretíssimo nas leis que ele impunha às pessoas. Mas ao desencarnar, ele se depara com o coração, com o sentimento. Ele não tinha sentimento quando realizava essa justiça humana. Então é necessário que a gente tenha sentimento. Nós precisamos, né, ter o consentimento também do nosso coração naquilo que nós estamos empreendendo na vida. Então essas instituições, elas vão precisar também ir amadurecendo moralmente essa condição, tá? E é o que ele diz aqui. Então, é assim que se vem fundar uma imensidade de instituições protetivas, civilizadoras e emancipadoras, pela iniciativa e sob um impulso de homens evidentemente predestinados, né, à obra da regeneração, que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimento mais humanos, né? As leis, a nossa justiça humana, ela, a cada dia em que ela vai, em que a sociedade vai ampliando o seu aprimoramento moral, essas leis também humanas vão se reajustando cada vez mais, se aproximando, bem que aos poucos, às leis de Deus. Olá, amigos ouvintes, nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudamos a obra de Allan Kardec, a Gênese. Estamos estudando o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, o item 18 deste capítulo. Então, continuemos juntos, sintonizados na nossa querida Rádio da Fraternidade, amigos internautas, amigos do radinho, a todos aqueles que estão no radinho do seu carro também, escutando a nossa programação. Muito bem-vindos à nossa programação. E aí, continuando sobre as questões das instituições, nós vamos ver também as instituições religiosas, que são importantes no nosso caminho, nesse reajustamento. Tá? Então é importante que isso aconteça. Tá bom? Então, as sociedades espíritas, por exemplo, né, que também vão se reajustando, se aproximando cada vez mais na sua caminhada, né, no seu propósito maior, que é o nosso propósito de cura da alma, né, de aprendizado, né, na nossa grande escola, o nosso grande hospital e o nosso grande templo, né? Então, é como nós podemos ver a nossa instituição espírita. As igrejas, né? Enfim, as doutrinas, né? Que vão, com o tempo também, se aprimorando à medida que o homem passe a colocar mais em prática aquilo que realmente ele está professando. Então é interessante também que hoje nós estamos lembrando o livro Céu e Inferno, que é um livro tão importante, né, com aqueles ensinamentos, e eu me lembro de um espírito, um espírito feliz, ele se sentia feliz, né, na espiritualidade depois do seu desencarne. E quando foi perguntado por ele uma das razões dessa felicidade, ele dizia assim: eu na minha vida física, eu pratiquei mais
do que professei. Foi muito interessante isso, porque às vezes nas nossas instituições, né, nós estamos realmente professando mais do que propriamente praticando. Então precisamos praticar mais os conceitos que estão chegando para nós. Isso em todas as nossas religiões, em todas as nossas doutrinas. Essas religiões que estão religando o homem a Deus. Então a prática é importante, né? Nós vamos lembrar que na parábola do bom samaritano, né, nós vamos ver que o homem caído, 2 sacerdotes passaram por ele. O levita, que era um sacerdote da tribo de Levi, e um outro sacerdote. Esses 2 sacerdotes, eles podem pararam tudo, olharam coisa e tal, mas não socorreram. E eles, como homens religiosos, eles não deveriam dar esse socorro, porque não é isso que eles pregam? E por que não fizeram? Olha o alerta de Jesus na parábola. E aí vem um samaritano, um herege, um homem que não segue lei religiosa nenhuma, povo pagão, aquele povo pagão que era detestado devido aos seus hábitos, ou vamos dizer assim, maus hábitos, eram detestados pelos judeus. E é justamente esse samaritano, é quando ele se depara com o homem, Jesus vai usar o termo desta forma, e aí ele se compadece do moribundo. Ou seja, ele teve um sentimento de compaixão. Independente se ele era herege, se ele era religioso, se ele era ateu, se ele era materialista, ou se ele era um seguidor de Maomé, de Cristo, seja lá quem for. Independente disso, ele usa o termo compaixão. Ou seja, aquele homem, ele não professou nada ali naquele momento. Ele apenas praticou. Ele praticou um grande ensinamento do Cristo, a ajuda ao próximo. Socorreu na hora que precisava socorrer. Deu todo o amor, todo o apoio e se responsabilizou por aquela vida que estava socorrendo. E os 2 sacerdotes, que professavam tanto, e na hora da prática, sucumbiram. Então, as instituições, como ele diz aqui, elas vão se melhorando, né, com o tempo também. As nossas leis humanas também vão se aprimorando com o tempo. É o que ele diz assim, vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Então ele vai dizer assim, olha que coisa importante. Os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. A nossa grande família espiritual do nosso planeta Terra. A nossa humanidade. Porque a nossa humanidade no planeta Terra não é só de encarnados. Nós temos espíritos desencarnados em muito maior número. Esse é o total da humanidade terrena. E essa humanidade terrena, alguns horas encarnados, horas desencarnados, fazendo um revezamento nas reencarnações para o seu progresso e evolução espiritual. Então, os preconceitos raciais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como membros de uma grande família,
pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separam. Então vejamos aqui, os preconceitos raciais eles vão se enfraquecendo, embora ainda temos preconceito. Vivemos até atualmente aí no futebol, preconceito racial. Nós temos ainda preconceitos religiosos, né? Preconceitos de várias formas ainda temos, mas estão diminuindo à medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos tendo a consciência de que somos parte de uma mesma humanidade. Estejamos no corpo que estejamos, estejamos na raça que estejamos na religião que estivermos, não importa aonde nós estaremos. O que importa é a nossa conscientização de que somos irmãos em Cristo e que somos todos filhos do mesmo Pai. Então isso é importante. É esse olhar que a humanidade ela precisa conquistar, ela precisa compreender de uma forma mais profunda, para que não caiamos no engano, né? Que muitas vezes acharmos que não somos mais preconceituosos e de repente às vezes a gente cai num deslize com um preconceito aqui ou com um preconceito, uma discriminação ali. Muito cuidado com isso, tá? Não nos enganemos, mas que todo o nosso aprendizado, tudo que a gente conquiste, que seja uma educação para a alma, seja forte, seja fortalecido, entendeu? Dentro de nós mesmos. Porque isso é a educação do espírito. E aí, no último parágrafo, para nós terminarmos, falta, porém, a essas reformas uma base para se desenvolverem e se completarem e se consolidarem. Essa predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala, à medida que o terreno se tornar mais propício. Então, queridos ouvintes, né, o que está faltando a essa humanidade é aquela base, é a religiosidade, né? Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Religiosidade é a prática dos conceitos da religião que nós estamos. É quando nós praticamos. É quando nós modificamos aquele homem velho em um homem novo. Então, que a gente analise, né, essa base religiosa. E nós vemos essa base muito bem no Espiritismo. Ciência, filosofia e a base desse triângulo, religião. Ou seja, moral. Tá? E aí Kardec, os espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita, através de Kardec, nos legou essa condição, a moral, para que tenhamos a base do amor do Cristo, do amor de Deus em nossos corações. Sejamos agradecidos por tudo e já vou agradecendo, porque finalizamos aqui o item 18 do nosso capítulo 18, os tempos são chegados, e iniciaremos o capítulo 19, o item, né? O item 19 no nosso próximo programa.
tá? Então, fechando aqui com muita paz no coração de todos, agradecendo a audiência, a todos os nossos irmãos sintonizados pelas ondas da AM, mas também aos nossos irmãos sintonizados pela internet. Muito agradecido e muita paz ao coração de todos e até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já no capítulo 6, nós estamos estudando juntos ao longo desse tempo aqui pelo programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no capítulo 6, portanto, da segunda parte desta obra, na qual nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a trajetória dos criminosos arrependidos. Nós sabemos que o arrependimento é uma passagem obrigatória para a corrigenda do espírito. E o indagado, o espírito Castelnaudary, que nós estamos aqui estudando juntos, é um espírito dos mais primitivos, segundo informação de São Luís, assombrou a casa onde ele morou durante muito tempo, esbofeteou um dos donos, o filho do dono que queria habitar lá, e não havia ninguém mais na casa, a não ser esse senhor filho do dono. O próprio dono também chegou a desencarnar subitamente de mal desconhecido. Então, esse espírito também assassinou o irmão e assassinou a esposa, nós já vimos isso, mas ele, inclusive, perguntado sobre a São Luís, sobre a possibilidade de ele se avançar espiritualmente, São Luís disse que sim, que ele certamente iria despontar para a verdade, para a lei de Deus que está inscrita na consciência de cada um de nós. Ele foi também perguntado se ele sentiu remorso dos seus crimes, das suas maldades, tanto quando estava encarnado como quando estava desencarnado. E ele respondeu que não experimentou nenhum remorso enquanto esteve insulado na casa. Nós sabemos que ele viveu na casa onde ele morou e praticou os crimes como uma espécie de cativeiro. Ele não conseguia mesmo sair de lá
E ainda que lhe fosse permitido sair, ainda assim ele continuaria prisioneiro na sua mente dessa espécie de cativeiro, porque ele mantinha sempre o crime ou os crimes sempre presentes no seu psiquismo profundo. Em consequência disso, ele sofreu tão longamente. Na verdade, ele sofreu durante 200 anos até estar em condição de ser trazido à mesa mediúnica, e nós sabemos que quando isso aconteceu, ele veio tão violentamente, quebrou o lápis e fez agitação extrema no braço do médium, etc. Então nós vemos que o remorso é essa preparação para a corrigenda do espírito. Nós vemos, por exemplo, a fala de Dona Ivone Pereira, em sua obra Recordações da Mediunidade, que o remorso é um dos mais avassaladores sentimentos e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc. É a palavra da médium Dona Ivone Pereira, que nós costumamos referir como sendo a grande dama do Brasil espírita. E em O Consolador, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala também sobre o remorso, como sendo a força que prepara o arrependimento. Portanto, a sequência é remorso, arrependimento. Como o arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. E ainda é o nosso querido mentor André Luiz, também pela psicografia de nosso querido Chico Xavier, que nos fala em sua obra Libertação: o remorso é uma bênção, diz André Luiz, sem dúvida. Por quê? Diz-nos o mentor. Por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. Essa é a situação do remorso. E o espírito de Castelnaudary, indagado à mesa mediúnica, quando ele disse que não experimentou nenhum remorso enquanto esteve insulado na casa, e por isso ele sofreu tão longamente durante 2 séculos, mas nós vemos também que ele próprio continua nessa resposta e diz: somente quando senti o remorso, foi que ele, o remorso, provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Essa é a resposta daquele espírito que São Luís disse mesmo que haveria de descobrir a verdade e os valores do espírito. A esse propósito, sobre o arrependimento, nós vemos também que aqui em O Próprio Céu e o Inferno, nós vemos que o arrependimento é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Diz Kardec aqui em O Céu e o Inferno. E também, um pouco mais à frente, dizendo que o arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos, mas porque Deus não absolve incondicionalmente, faz-se mister a expiação e principalmente a reparação, a corrigenda. Porque o arrependimento é, com efeito, um meio de se chegar ao fim, de chegar à expiação produtiva, a atividade nas provações, a perseverança no objetivo
de se redimir o espírito. É uma venda que se rasga e que, permitindo ao cego ver a luz brilhante que tem diante de si, o enche do desejo de possuir essa luz, que o espírito de Castelnaudary também confessa à mesa mediúnica de uma outra maneira. Por isso, na verdade, o arrependimento, a despeito disso, não exime o espírito de perlustrar o seu caminho. Tem que cumprir. Ele passa a ver melhor os obstáculos, consegue transpor os obstáculos mais rapidamente e com maior destreza, e atinge mais prontamente o fim, o objetivo desejado. Nunca, porém, nós nos devemos esquecer da sentença de Jesus: a cada um de acordo com as suas obras. As boas obras apagam as más obras, como nós fazemos nos nossos apontamentos. Todavia, o espírito culpado não pode avançar senão mediante a reparação, porque o caminho para a regeneração nunca é, na verdade, um passaporte para o céu. Portanto, o arrependimento é o caminho para a regeneração, mas nunca é um passaporte automático direto para o céu. É o que nos informa Emmanuel em O Consolador, na pergunta 182. E sobre também o arrependimento, nós vemos aqui em O Livro dos Espíritos, nós estudamos isso a partir da pergunta que tomou o número 990, porque os espíritos orientadores da humanidade esclarecem a Kardec que indaga se o arrependimento acontece no estado corporal ou no estado espiritual. E os espíritos superiores respondem que isso se dá no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Kardec ainda indaga qual a consequência do arrependimento no estado espiritual, que é o que acontece aqui com o espírito de Castelnaudary. Desejar, respondem os espíritos superiores, desejar o arrependimento, o espírito desejar o arrependimento, porque, dizem os espíritos orientadores a Kardec, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. É o que está acontecendo aqui com o espírito de Castelnaudary, que também agora se enquadra na resposta à pergunta 992 de nosso querido Kardec. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se, afirmam os espíritos, e é o que vai acontecer com o espírito de Castelnaudary quando ele reencarnar. A esse respeito, por exemplo, Kardec faz comentários, aqueles preciosos comentários que Kardec sempre acrescenta às suas informações recolhidas à mesa mediúnica. E então Kardec faz esses comentários e nós passamos a estudá-los juntos no momento em que nós lembramos a todos que estão nos acompanhando, amigos e amigas e internautas, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e todos vocês estudando agora esses comentários preciosos de Allan Kardec. A respeito da justiça, por exemplo, Allan Kardec nos diz que, efetivamente, temos visto avaros, os espíritos avarentos, sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Isso vem a propósito
daquela resposta de o espírito de Castelnaudary, enquanto ele disse que não sentiu nenhum remorso e por isso, diz ele, sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. E Kardec então diz que ele próprio já tinha visto espíritos avarentos sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera, orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não a eles. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam, ateus atônitos pela dúvida, em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos, continua Kardec, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas, e destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Exatamente o que aconteceu com o espírito de Castelnaudary, que, tendo praticado todos os crimes, nunca foi atingido pela lei humana. Mas como nós estamos estudando aqui no plano espiritual, ele encontrou a resposta da lei divina aos crimes que ele cometera, confrontando a lei de Deus. Por isso, como foram vários crimes e ele um espírito muito violento, primitivo mesmo, cruel, ele sofreu durante 200 anos até que estivesse preparado para digamos assim, o depoimento, a comunicação à mesa mediúnica, e mesmo assim nós vimos de uma forma muito violenta lá logo no início. Então, a esse respeito, Kardec nos adverte sobre a justiça quanto aos avarentos, aos orgulhosos, aos poderosos e aos ateus, que ficam atônitos pela dúvida em absoluto insulamento, e esta é a equanimidade da justiça divina, que trata de forma igual a todos aqueles que seguem a lei e aqueles que confrontam a lei, mas guarda também as oportunidades de corrigenda. Sobre a natureza dos castigos, Kardec aqui nos fala a respeito dos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, que têm castigos mais apropriados à natureza das suas faltas e mais, portanto, os castigos são mais materiais do que morais. A este caso, nós estamos aqui estudando o espírito de Castelnaudary, porque os seus castigos foram extremamente materiais, porque ele era extremamente rude, materializado. E isso se contrapõe aos espíritos que têm inteligência e sensibilidade desenvolvidas, porque eles experimentam vergonha. E nós aqui estamos, portanto, diante do que nós todos estudamos na primeira parte desta obra, em que o nosso Kardec trata do Divino Código Penal. E esse, na verdade, é um comentário de Kardec a respeito dessa equanimidade da justiça, porque a lei faculta os meios de reabilitação por diversos caminhos, em função de se opor. Portanto, a misericórdia de Deus oferece a todos os seus filhos, que todos nós estamos em erro, por isso estamos aqui em um mundo de expiação e provas na condição em que estamos, mas a lei não esquece nenhum de seus filhos, porque neste particular não admite as penas eternas, que são um dogma de algumas vertentes religiosas, mas faculta os meios de reabilitação através de diversos caminhos que a própria lei vai oferecendo a cada um de nós, às vezes através de mecanismos
que nós não percebemos, mas estamos sob o cuidado, a amorosa lei de Deus que não nos deixa ficar para trás, mergulhados no sofrimento e nas nossas próprias trevas, como estamos vendo aqui, a oportunidade, a janela aberta para a redenção, no caso do espírito de Castelnaudary. Na verdade, com relação a esses meios de reabilitação e aos cuidados, zelos e desvelos amorosos da lei para com cada um de nós, nós vemos que aqui no próprio Kardec, nós vemos as mínimas aspirações são consideradas e recolhidas para que a lei possa facultar os meios de reabilitação em nossos diversos caminhos. Porque, a rigor, ninguém é esquecido. Na verdade, vige a solidariedade no universo. Essa é uma situação de comovente constatação de nossa parte. Já somos capazes de constatar isto. Aqui, nestas observações de Kardec, ele próprio diz: neste divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, continua Kardec, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna. Ele está falando das penas eternas, desse dogma. Então, a falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna. E o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada lhes valerá. De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Diz-nos aqui Kardec. E ele ainda acrescenta essas informações a respeito do nosso espírito de Castelnaudary. Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime? Eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e encontraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. Exatamente o que Kardec já disse anteriormente. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria deste espírito se não fosse evocado. O que será de todos os sofredores que o não podem ser, bem como daqueles em que se não pensa? Aqui está novamente evocando as circunstâncias penosas, até dolorosas, do dogma das penas eternas. Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios. Na verdade, nós estamos vendo a evocação, o trabalho à mesa mediúnica é uma bênção, porém, não único, certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, esquecido, além de que, sobre os espíritos susceptíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Por isso é a própria lei de Deus que cuida de todos nós. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, diz-nos Kardec, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus patenteia, por esse modo, a solidariedade existente entre todos
os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial, pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época, e se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura pela educação, pela prática da mediunidade. Agradecemos tanto ao teu coração, Kardec, ao teu coração, Jesus, e rogamos a bênção por todos os sofredores na Terra. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.